Olá, crianças! Aqui é o Titio Fred mais uma vez, trazendo nesse vídeo a análise do meu quinto filme. O filme que não foi dos melhores, mas aqui eu mostro que posso ser um bom pai. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal se for novo. Ok? Agora venham comigo para mais esse pesadelo. Após o lançamento do quarto filme, que se tornou a maior bilheteria da saga, saindo então vários produtos e até a série de televisão do Fred, a franquia chegou no seu auge. Com a New Line Cinema, querendo aproveitar esse sucesso, encomendou rapidamente um quinto filme. Só que dessa vez, os roteiristas e produtores decidiram trazer um tom mais sombrio que os outros filmes, colocando na produção o tema sobre maternidade, com os roteiristas chamados sendo os S. Bowen, junto também com os escritores John Skip e Craig Spector. E para dirigir o projeto, eles chamaram Stephen Hopkins. Mas a produção foi caótica porque o roteiro é reescrito várias vezes, com muitas ideias sendo colocadas de última hora e outras partes sendo cortadas, junto também com a pressa de terminar o filme para lançar o mais rápido possível. E com o filme acabado, eles também tiveram problemas com a censura, que se incomodou com a violência do filme, porque diferente dos anteriores, aqui algumas mortes seriam bem mais gráficas, mas por causa disso, essas partes foram cortadas. Com o filme então sendo lançado em 1989, A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Freddy, em que a trama do filme se passa tempos após o anterior, em que Alice e o Dan ainda estão namorando e não há mais sinais do Freddy. Mas um dia Alice, após ter uma relação sexual com o Dan, ela acaba adormecendo e acaba sonhando que está vestida como uma freira com um crachá dizendo ser Amanda Kruger, a mãe do Freddy, estando no asilo. Com ela então vendo o que aconteceu com a mãe dele, que foi abusada por vários pacientes do hospício. E entre esses pacientes está um homem que foi responsável por engravidar ela. Que esse personagem é interpretado pelo próprio Robert Englund, que aqui aparece finalmente sem a maquiagem. No segundo filme, ele também aparecia, interpretando o motorista do ônibus, mas é uma cena bem rápida e de longe. E na série, ele ficava escondido nas sombras para não ver o seu rosto, já que nesse quinto filme, eles finalmente mostram o seu rosto sem a maquiagem. Então a Alice acaba acordando, contando o que aconteceu para o Dan, que fala para ela que está tudo bem, ela está no controle dos seus sonhos. Então mais tarde é mostrado que Alice e o Dan estão se formando no colégio, junto também com seus colegas, os novos personagens, que são o Mark, um fã de quadrinhos, a Greta, um aspirante a supermodelo, e a Yvonne, que é voluntária do hospital. Só que naquela noite, Alice acaba tendo outro sonho, onde ela se vê de volta ao asilo e acaba presenciando a Amanda dando à luz a um bebê deformado, que é o Freddy, em que a Amanda tenta pegar o bebê antes que escape, mas ele acaba fugindo da sala de cirurgia, com o bebê indo parar na igreja, onde a Alice derrotou o Freddy no filme anterior. Então o bebê encontra os restos mortais do Freddy e rapidamente se torna adulto, com ele então voltando à vida, porque o Freddy usou o espírito da sua mãe para poder voltar. E alarmada, a Alice sai dali e tenta falar com o Dan, mas ele está andando de carro e acaba adormecendo, e aparece o Freddy e o ataca, fazendo ele bater o carro, e depois, quando ele sobe numa moto, na verdade é o Freddy e começa a transformá-lo numa mistura de homem e máquina, controlando assim o seu corpo, e no mundo real ele acaba fazendo o Dan bater o carro num caminhão e acaba morrendo, com Alice vendo seu corpo, que ganha vida e começa a falar na voz do Freddy, e isso acaba fazendo com que ela desmaie, acordando então no hospital, onde ela ouve a notícia da morte dele, e não só isso, de que ela está grávida do seu filho. E mais tarde, ela recebe a visita de um menino chamado Jacob, que diz que está sozinho porque a sua mãe não gosta dele. Mas no dia seguinte, quando ela vai falar com a Yvonne sobre o Jacob, ela diz que não existe crianças no seu andar. E após sair do hospital, a Alice decide contar aos seus amigos sobre o Freddy, mas que, como sempre, eles não querem acreditar. Mas pouco tempo depois, na casa da Greta, quando está no jantar, ela acaba adormecendo e ela acaba tendo um sonho com a sua mãe gritando que ela precisa comer. Então aparece o Freddy na forma de um chefe de cozinha, forçando ela a comer os seus próprios órgãos, fazendo então que ela sufoque e acaba morrendo. Após isso, a Yvonne e Alice visitam Mark, que está de luto pela morte da Greta,
porque gostava dela, com a Alice ainda tentando convencer eles sobre o Fred. Só que mais tarde o Mark adormece e é quase morto pelo Fred. Mas a Alice entra no sonho e consegue salvá-lo. Só que ali ela vê o Jacob novamente e acaba descobrindo que o Jacob é o seu filho que ainda não nasceu. E de volta ao mundo real, a Alice pede a Yvonne que faça um ultrassom e acaba descobrindo que o Fred está usando o Jacob como canal para atacar os seus amigos, mesmo quando ela está acordada, alimentando ele com as almas para o Jacob gostar do Fred. Mas os pais do Dan, acreditando que Alice está louca e que não tem condições de ser mãe, acabam insistindo que ela dê o bebê quando nascer, para desse jeito eles criarem, o que Alice recusa. E mais tarde, Alice e o Mark ficam pesquisando sobre o Fred, descobrindo mais sobre a mãe dele, percebendo então que Amanda estava tentando impedir o Fred. Então Alice acaba adormecendo para ver se desse jeito encontra a Amanda. Só que enquanto isso, o Fred acaba atacando a Yvonne, que adormeceu, e durante o confronto, a Alice consegue resgatar a Yvonne. Mas o Mark, que também adormeceu, acaba sendo puxado para o mundo de quadrinhos, encontrando o Fred, que está com a boneca na aparência da Greta, que ele acaba quebrando ela, deixando o Mark furioso. Então ele se transforma num super-herói e tenta enfrentar o Fred. Mas então o Fred se transforma no Super Fred, ficando bem mais forte que ele, o derrota, o transformando num recorte de papel e o corta em pedaços, causando assim a sua morte. E após isso, Alice bola um plano, pedindo para Yvonne encontrar os restos da Amanda, que estão no asilo, e desse jeito, libertando a Amanda, ela pode enfrentar o Fred. Ao mesmo tempo que Alice acaba adormecendo, tentando salvar o seu filho. E no sonho, ela descobre que o Fred estava escondido dentro dela toda vez que adormecia, então ela consegue tirar ele de dentro dela, começando a briga, e enquanto isso, a Yvonne consegue encontrar os restos mortais da Amanda, e desse jeito consegue libertá-la. Então ela vai até o mundo dos sonhos, encontrando o Jacob e fala para ele usar o seu poder contra o Fred. Então o Jacob faz isso e cospe as almas que o Fred deu para ele, que entram no seu corpo e acabam destruindo, fazendo ele voltar na forma de bebê. Então Amanda pega o bebê e coloca dentro dela, o deixando assim preso por um tempo. Com o Jacob então fazendo as pazes com a sua mãe, voltando para dentro dela, e Alice vai embora. E após isso, meses depois, Alice acaba dando à luz ao Jacob e está fazendo um piquenique com ele, seu pai e a Yvonne, com todo mundo feliz. Mas ali perto aparecem algumas crianças pulando corda e cantando a canção infantil do Fred, sugerindo que ele vai voltar. Então, A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred, é um dos mais fracos, só não é mais fraco que o 2, porque aqui ainda respeita a história do Fred atacando nos sonhos, mas de resto tem mais problemas. Começando com o que funciona, a produção continua boa, efeitos práticos legais e cenários dos sonhos que são bem criativos, trazendo um ar de filme gótico, com o melhor cenário sendo o do quadrinho, em preto e branco, que lembra muito o expressionismo alemão de filmes como Nosferatu. O filme também tenta trazer temas importantes sobre maternidade, essa coisa do fim da adolescência, e começa a fase adulta, como na parte da Alice tentando escolher em ser mãe ou entregar o filho. O Robert Englund ainda funciona como Fred, e a Lisa Wilcox ainda está bem no papel da Alice, estando mais madura que no filme anterior por causa desse tema. Agora, os problemas dele é esse tom, que tenta trazer uma história mais séria, mas acaba não funcionando por causa das cenas de comédia, que no 4 funcionou, mas aqui não. O filme também tem poucas mortes e elas não são tão marcantes, com a melhorzinha sendo a do Dan. E por causa da censura, elas não tiveram o mesmo impacto. E a trama do Jacob criança falando com a sua mãe ficou bem tosca, parecendo novela, e o final do Fred foi decepcionante, em que aqui a mãe dele está nova, o que não faz sentido, porque na parte 3 ela estava mais velha, então ela usou os produtos Yvonne, tanto que a Yvonne está no filme. Acreditem ou não, essa safada tem 62 anos. Então, no todo, o filme é bem fraco, mas ainda dá para assistir, e dou então a ele a nota 4,5. No seu lançamento, o filme arrecadou 22 milhões, se tornando na época a menor bilheteria da saga, e tendo críticas mistas a negativas. Então, por causa disso, a New Line Cinema decidiu, no próximo filme, matar o Fred. Mas isso será tema do próximo vídeo da saga. Então é isso, crianças. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários
se já assistiram esse meu quinto filme e o que acharam dele. Até o próximo e tchau!